Bom dia, pessoal. Amanhecemos mais um dia na graça de Deus, aqui tudo firme, forte, com saúde. Todos nós, né? Na graça de Deus. Ainda é na parte da manhã desse nosso dia, né? De quarta-feira. E eu vim aqui conversar com vocês sobre a nossa carreira de adulto, né? Da vida adulta. Como cada um tem um histórico, né? Como foi a minha história da carreira da vida adulta. Cada um tem uma história diferente da outra, né? Mas eu vou contar a minha, né? Porque como eu criei meus filhos, como tipo, nós vivemos, né, a nossa vida no casamento, tudo. Contar uma história de verdade pra vocês, né? Não é mentira, que é verdade. Então, né, vamos falar um pouco sobre emprego também, sobre carreira de criar filhos, como foi a minha história, né? Cada um tem sua história, mas eu tenho a minha história. E daí, né, assim, quando eu casei, eu trabalhava ainda num dos meus primeiros empregos, né? Que eu trabalhei de carteira assinada, era o primeiro emprego, né? Eu trabalhei lá uns empreguinhos sem carteira assinada, né? Uma semana, uns dias. Mas esse emprego que eu trabalhei, que eu conto pra vocês que foi uns 14, 13 anos carteira assinada. E daí eu trabalhei um tempo sem carteira assinada, né? Que eu fazia acordo, ficava recebendo, né, seguro-desemprego e ainda continuava trabalhando por fora. Trabalhei 15 anos nesse lugar que eu tô contando pra vocês, né? Que era uma lanchonete. Vendia coxinha, pastel, risoles, refrigerante, bolo, cookie, gelados, de tudo quanto é coisa boa, assim. Eu era salgadeira lá, fazia salgado. Eu era da parte que fazia coxinha, risoles, pastel, empadão, empadinha, pão de queijo. Tudo que era de salgado era eu que fazia. Pizza, a gente fazia pizza caseira, tudo. Fazia tudo ali mesmo, e eu que fazia. Eu fiquei com a parte do salgado, fazia risoles, tudo. Os molhos eu que fazia, os panelão de molho, tudo. Desde 12 anos até os 26 anos, como eu conto pra vocês, né? E daí, com 24 anos pra 25 eu casei. Daí, 25 anos eu tive a minha primeira filha. 24 para 25 eu já namorei, casei e engravidei, daí tive minha primeira filha. E daí, já no ano seguinte eu engravidei de novo, tive a segunda filha. Daí eu continuei trabalhando nesse lugar mesmo, né? Tendo as duas filhas pequenas, né? Eu continuei trabalhando no mesmo lugar. E daí eu trabalhava, ganhava, licença maternidade. Ficava em casa 4 meses, né, pra cuidar de uma, depois voltava a trabalhar. Daí grávida da outra, né, que elas são quase que nem gêmeas, elas fazem aniversário no mesmo mês, os dois. Mês de janeiro. Uma nasceu no mês de janeiro de um ano e outra nasceu no mês de janeiro de outro ano. Então quero ver ali, do dia 10 até o dia 29, do dia 10 até o dia 29, as duas ficam com a mesma idade. Uma tá com 24 anos e a outra já fez 25, a outra fez 24. Fez 24, porque já passamos no mês de janeiro. Mas entre o dia 10 até o dia 29, as duas ficam com a mesma idade. Então são 11 meses de diferença. E eu não tinha me dado conta disso quando elas estavam grandes, já que eu me dei conta que elas são tipo gêmeas. Porque no mês de janeiro elas ficam com a mesma idade, do dia 10 até o dia 29. Porque uma fez, por exemplo, dia 10, 24 anos. E a outra ficou com 24 anos até o dia 29 de janeiro. Daí que ela fez 25 anos. Então elas são que nem gêmeos quase. Então, né, eu criei minhas fieradas, já digo assim, né, nesse tipo de qualidade de vida. Aí eu trabalhei quando a segunda filha tinha 8 meses. Ainda trabalhei nesse lugar, no bocado. Daí eu
E o meu marido trabalhava. Meu marido sempre trabalhou também de servente de pedreiro. Quando as crianças eram pequenas, ele trabalhava construindo essas escolas grandes da prefeitura, tudo, fazia sapata, aqueles buracos, sapata para fazer o fundamento das escolas, fazer buracos fundos, né? Ele trabalhava de servente de pedreiro, com as mãos cheias de calo também, vinha para casa. E nós deixávamos as crianças na creche. E quando ele estava desempregado, ele cuidava das crianças para mim, mas quando ele estava trabalhando, né, nós deixávamos as crianças na creche. Daí até que a minha menininha, a segunda, né, essa mais pequena, que tinha 8 meses, adoeceu na creche. Eles estavam cortando a mamadeira dela, e dando comida. E eu comprava leite daqueles caros, nano, estrogênio. E eles estavam cortando, falaram pra mim, mãe, nós vamos cortar e vamos dar só comida pra ela. Gelatina, uma sobremesinha e comida. Nós vamos cortando a mamadeira pra ela sair da mamadeira. Eu nem me dei conta, né, que a menina era tão pequena ainda, 8 meses. Tá bom, então. Daí em casa, quando chegava, fazia mamadeira. Com leite, com mucilon, né. Leite nestrogênio, leite não, com mucilon, aquele Neston. Fazia pra ela. E a menina começou a vomitar tudo. Não parava nada no estômago, começava a vomitar. Bem no fim, a menina tava no lombrigado porque não ganhava, tava com vermes, né, no lombrigado porque não ganhava mamadeira o dia inteiro. E daí ela não queria comer, não ganhava mamadeira porque eles não faziam. E a menina desidratou. E lá fui eu, faltar no serviço. Aí uma que trabalhava na creche que me disse assim, falta e leve tua filha no médico, porque ela não tá bem. E eu não queria faltar no serviço, né, eu não queria caprichar, não queria perder, né, o meu ganha-pão. Daí, né, eu disse, será? Ela, falte, é pro teu bem, é pro bem da tua filha, senão é perigoso, ela não tá bem, eu tô até falando. Eu faltei e levei ela no médico, mas por quê? Levei ela no posto de saúde e a menina tava desidratada. E já na hora chamaram uma Kombi, põe ela no soro dentro da Kombi pra levar pro hospital, internaram ela. E a menina mesmo dormia meio com o olho aberto em casa, quando eu dava mamadeira pra ela, vomitava tudo. E daí ela ficou internada uns vários dias, acho que uns 7 dias. A menina ficou internada e lá também eles não davam leite pra ela, porque ela tava no soro, que ela tava desidratada e não podia tomar leite, porque o leite dá mais dor de barriga, diarreia. E daí não deram leite pra menina também, e eu vim pra casa com a menina, ela começou já, né, a fazer o cocôzinho mais firme, né, firminho, né, tinha sarado da desidratação. E me deram alta, né, pra mim com ela. E daí eu vim pra casa, mas só que a menina continuava dormindo com o olho bem aberto, amarelinha e ruim, a menina quase desmaiando e fraquinha. E a minha mãe falou, acho que essa menina tá com um bicho, um vermes. Vamos levar ela numa mulher aí que ela faz esfregação, ela é uma mulher evangélica, até fazia esfregação. Hoje em dia, coitadinha, a senhorinha já morreu, uma senhorinha bem de idade, ficou bem de idade, naquela época ela era um pouquinho mais nova. E daí a senhora fez uma esfregação nela, aquelas pra vermes, né, pra bicho. Esfregar só pra baixo, azeite, hortelã preta. Ela fez lá umas esfregações, esfregar só pra baixo, não pode esfregar pra cima, senão os vermes sobem pra cima e afogam daí, né? Sai pelo nariz, por tudo que tem buraco que tem, boca, nariz, ouvido. Os vermes sobem, a esfregação, esses antigos sabiam fazer uma esfregação que pra baixo, o corpo pra baixo, da barriga pra baixo, das pernas assim. Nunca pra cima. Ela fez 3 dias de esfregação na menina, levei ela lá 3 dias. E ela fez. Daí a menina sarou, graças a Deus. Daí o que aconteceu? Eu pedi a conta nesse lugar ali, né? Que eu trabalhei anos e anos da minha vida, né? Na minha carreira profissional. Eu pedi a conta porque eu não queria mais deixar na creche menina, né? Nenhuma nem outra, né? As duas eram pequenininhas ainda. Daí, né, eu saí do serviço. Daí a minha carreira profissional parou no tempo ali, né? Daí veio aqui querer conversar também. Seu tigrão, velho. Conversa então, conversa. Vamos conversar sobre emprego? Vamos? Sobre emprego, sobre cuidar de criança, né? Criar os filhos. O Bob também tem filho perdido, tem uma cachorrada por aí. Ai, cachorradinha lá na casa dos vizinhos, lá pra cima. Lá tem. Daí, né, foi assim. Daí eu, né, parei no tempo no emprego daí, né? Daí, pessoal, eu fiquei 17 anos sem trabalhar. 17 anos sem trabalhar. E daí eu fiquei em casa.
Eu tenho 7 filhos, né? Tive 7 filhos, tenho 7 filhos. E fiquei cuidando dos filhos em casa. 17 anos fiquei em casa. 17 anos. Meu marido marchando, trabalhando. Meu marido trabalhou 5 anos no mercado aqui, né? Entregando pedido, ajudando a repor prateleira no mercado aqui da vila. Do dono do mercado aqui da vila. Daí a mulher dele tem na outra vila, no bairro vizinho aí, Vila São Paulo, o mercado da mulher dele. Daí meu marido foi pra lá, trabalhou mais 5 anos lá com ela, entregando pedido também de Kombi. Meu marido dividia Kombi pra eles, pegava pedido e reponhava prateleira, ajudava a montar cesta básica pra uma grande empresa aí que o mercado, né, fornecia. E daí meu marido, antes disso também, acho que foi antes disso, ele trabalhou 5 anos numa, como é que é? Numa escola de universidade aí, né, do estado. E daí ele trabalhou 5 anos também, de zelador e cortava os matos, tudo, né? E cortar grama e zelador e tudo mais, cortava tudo com a máquina, né? Roçava tudo. E ajudava a lavar tudo e zelador, né? E jardineiro. Trabalhou 5 anos lá, então são 15 anos, né? De trabalho lá no mercado, na universidade, escola de universidade, né? Aqui do estado de Santa Catarina. 5 anos, daí 5 anos no mercado, né? Aqui da Centenário, né? Daí 5 anos pro mercado da mulher do dono do mercado da vila do outro bairro São Paulo, né? Mais 5 anos, são 15 anos. E daí ele trabalhou mais 2 anos numa metalúrgica. Trabalhou mais 2 anos numa metalúrgica, daí a barrilzão de óleo, essas coisas assim, né? Pesado. Caixas de parafuso também pesado, tudo, mas os barris de óleo dele acabou, né, adquirindo hérnia, né, aquela hérnia dupla, né, as virilhas, né. Aí agora ele trabalha, né, com latinha, reciclagem, chapelão e corta-grama, né, assim, pra quem chama ele, né, aqui no bairro mesmo, pode ser no outro bairro, qualquer coisa assim, né, corta-grama por aí de jardineiro, né. Eu trabalho às vezes ainda com servente de pedreiro também, alguém que eu chamo também. Mas daí, né, eu fiquei em casa todo esse tempo, né. Andava com minha filharada e tal. Daí, né, quando eu cuidava das crianças em casa, né, eu gostava muito de sair passear, né. Gostava de sair todo dia, quase passear. Um dia sim, um dia não. Pelo menos umas 2 vezes por semana eu gostava de ir na casa da minha mãe, com a minha criançada. Passear, as crianças pequenas, eles ficavam estressados só ficar em casa. Às vezes eu também, né, de só ficar em casa, né, estressava, nós ia passear na casa da minha mãe. Na casa do casal de avós deles. Meu avô e a avó, casa do casal de avós deles. Meu avô e a avó. E daí, né, nós ficava estressados de ficar em casa, nós ia passear na casa dos avós, do casalzinho de avós, né? O avô da avó deles, e daí ia 2 vezes por semana, ou até talvez 3 vezes por semana, passear, né? Visitar eles. Vai se saber, né, também se os avós gostavam que fosse direto, né? Quem gosta, né? Vai que nós estávamos enchendo as paciências, não sabia. Enchendo as paciências deles, a gente ia, né, pra visitar eles, porque gostava de ir, né, passear. Às vezes a gente ia, não estavam gostando, sei lá. E daí, lá dele, a criançada comeu um monte de pão da avó, né, comeu um monte de pão lá. E daí, né, assim eu criei eles, né. Agora, daí depois de 17 anos, né, que eu, né, parei, né, de trabalhar fora, eu voltei a trabalhar, daí eu fui trabalhar no primeiro emprego, depois de 17 anos parado em casa, eu voltei numa fábrica de porta, lixar porta. Passar maquita, lixar porta. Trabalhei com aquela Prime, né? Aquela tinta branca, o Prime. Daí eu vinha branca, com aquelas cabelos, roupa, sapato, tudo, calça branca, parecia um fantasminha de branco. Trabalhei 3 meses lá, mas eu gostava de trabalhar lá também.
fábrica de porta, com as portas de rico, sabe? Com as portas tudo enfeitado, tudo detalhado, assim, porta de apartamento. E depois disso, o gatinho levou uma surra do galo. Eita, eu falei pra vocês que ele é bravo. Olha fora, menino. E o Bob não tá muito de acordo, não. O Bob não se brinca muito com o Bob, né, Bob? E daí eu trabalhei, depois disso daí eu fiquei mais um tempinho. Antes disso, acho que foi antes de ir trabalhar nesse lugar, eu trabalhei num restaurante, foi antes da Bob, não morde ele. Aí mora o perigo, pessoal. O Bob matou até gato já. Ele quer avançar no Bob. Ai. Ei, cara, você tá brincando com a sorte. O Bob não é muito de se brincar, não. Ai. Bob não é pra morder ele, só se apanha. Olha a vara. Como ele me respeita, ele me obedece. Ele tem medo, ele sabe, já que apanhou, já por causa de matar gato. E daí, né, pessoal, sai daí. Eu não gosto de ficar me lambendo agora. Eu gosto de bichinho, mas vocês na de vocês e eu na minha. Né? Daí, né, antes de trabalhar nessa fábrica de porta, nos 17 anos que eu fiquei desempregada, né, eu trabalhei primeiro, foi num restaurante, auxiliar de cozinha, mas era tão bom trabalhar lá. Eu trabalhava das 5 da tarde, das 5 da tarde até meia-noite. Trabalhava no sábado também de manhã, das 8 da manhã, acho que era as 2 da tarde. Daí, nos dias de semana, nós montava prato, a cozinheira montava prato executivo, uns pratos bonitos, quadrados, assim. Nós fazia aquele arroz, punhava no potinho, punhava no prato, assim, saía aquele morrinho bem redondinho, bonitinho, assim, enfeitava com salsinha e daí punhava enfiadinho em cima, assim, galinha de salsinha, e daí fritava batata frita, nós fritava batata frita e feijão e bife. Era um prato muito lindo mesmo, com salada também de tomate, do ladinho, assim, tudo ajeitadinho, cada coisinha no seu ladinho, assim, ajeitadinho. Era prato executivo. Daí tinha macaxeira também, que é lá no outro lado do país, né? Nordeste, que esse lado lá eles chamam macaxeira, mas aqui nós chamamos aipim. Aí a gente fritava também, cozinhava, fritava, né? Eu acho que era congelado, nem cozinhava, era congelado, só fritava. Daí ia prato com macaxeira também, servia, daí eu ajudava a lavar louça, limpar a cozinha. A cozinha era pequena, não era tão grande, né? Daí eu lá vinha pra casa, gostava de trabalhar lá. Trabalhei um tempo, daí foi onde eu fiquei grávida da minha menininha pequena, né, da neném minha. Daí eu tive que sair de lá, porque daí eu falei, né, que tava grávida e tudo, daí eles não queriam registrar, né, mas eu trabalhei frio com eles um bom tempo. Mesmo depois, né, que eu falei que tava grávida, eles não queriam registrar, mas queriam que eu trabalhasse lá, e fiquei trabalhando frio depois um bom tempo. Depois que a minha menininha, essa que eu tava grávida nessa época que eu trabalhei lá, nasceu e tava com 4 anos e meio, daí eu fui trabalhar nessa fábrica de portas aí, né, que eu contei pra vocês, se lixar a porta. Daí eu trabalhava das 7 às 5. E é isso daí. Eu já trabalhei bastante em restaurante também. É bom trabalhar em restaurante e auxiliar de cozinha. Ajudar a cortar legumes, verdura, lavar louça, limpar a cozinha, tudo. Frutas, cortar também, fazer suco. Trabalhei já em outros restaurantes também, shopping ali, tudo mais. Mas é isso daí, na graça de Deus. Daí eu criei, né, meus 7 filhos, né. Um trabalhava, outro ficava em casa. No começo nós dois tentamos trabalhar, né, mas daí não deu certo, né, porque daí as crianças maiorzinhas, que agora estão mais velhas, né, eram nenezinha da época, e daí uma ficou doente, né. Daí a gente ficou com medo, né, de acontecer coisa grave com ela, né, perder ela, né. Daí ela era fragilzinha quando era pequena, agora tá uma moça forte, graças a Deus. Na graça de Deus, deu uma moçona forte. E daí, né, eu tenho meus 7 filhos, na graça de Deus, tudo com saúde, né. Tô com 49 anos, né, e depois, daí que a minha menininha tava com 4 anos e meio, eu voltei, né, pro mercado de trabalho, né, trabalhar, né, minha vida profissional, né, daí eu trabalho aqui, trabalho ali, trabalho lá, onde eu falei pra vocês que eu tive 35 empregos ou mais. E daí, né, só que eu fico triste, né, que eu
não tenho tempo pro meu neto, quase. O meu netinho, coitado, ele não tem tempo de vir aqui em casa porque a minha filha trabalha, né? É tudo diferente. Eu queria ter ele todo dia aqui. Eu não posso ter ele todo dia aqui me visitando, quase todo dia. Daí ele de vez em quando vem, uma vez por semana, às vezes leva até 2 semanas pra vir, porque eu trabalho direto, né? De sábado, domingo, quando ele tá em casa, eu tô trabalhando, daí porque eu trabalho fim de semana. E daí, dia de semana, a mãe dele trabalha também, dia de semana, né? E daí, de vez em quando ele vem aí, bagunceirinho, sapequinho, tá nos meus vídeos também. Menininho bem sapeco mesmo, corre pra lá e pra cá e joga pedra, pega com esse punhado de pedra brita ali da frente e joga, quase acerta no vidro dos carros aqui em casa. E corta minhas flores, punhados de flor, joga no chão e mija nas cadeiras onde nós tomamos chimarrão. Me divirto com ele, é muito sapequinho, eu deixo de faço baderna. Tenho saudade dele, eu queria estar mais assim, ter mais tempo pra ele, né? Estar mais em casa pra ter tempo pra ele, mas daí é tudo ao contrário. Quando a mãe dele tá em casa eu não tô, quando eu tô em casa a mãe dele não tá, quando eu tô em casa a mãe dele não tá. E quando a mãe dele tá em casa eu não tô, né? Porque daí nós trabalhamos em horário ao contrário, né, dela. E daí, mas quando ele vem aí, ele me ajuda a fazer bolo. Tem até uns vídeos postados aí que ele tá me ajudando a fazer bolo, porque eu gosto de fazer bolo de chocolate, né, que ele gosta. Daí quando não tem dinheiro, assim, não tem pó de bolo em casa, tem dinheiro, né, tem dinheiro pra comprar, daí compra o bolo feito pra ele. Cookie, bolo, refri, essas coisas assim, chips também, pra agradar o neto, né. Mas é isso daí, né, uma conversa verdadeira, saudável, né, de uma vida, né, de família, né, uma vida natural de uma família normal, né, que a gente conta, né, como a gente viveu, levou a vida, né. Esse tempo agora os filhos, né, estão tudo criados. Os filhos meus já casaram, né, outros estão em casa. A minha nenê já tá grande também, meus 2 nenê, né, que tem um piá e a menina, a nenê. Um tá com 15 anos, outra tá com 12, os 2 nenê. Então já grandinho. O piá tá com 15, a menina com quase 12, 11 para 12, a nenê da turma do... Eu criei meus 7 filhos, graças a Deus, na graça do bom Jesus Cristo, né? Criei eles com saúde, eles estão abençoados por Deus, que Deus abençoe a carreira deles, né? Profissional também, a vida financeira, a vida, né, de família deles, quem eles, né, se acharam na vida, a caminhada da vida adulta deles, que Jesus abençoe a caminhada deles, que corra tudo bem, que eles sejam felizes também, né? A gente tem que desejar o bem para os filhos, que eles sejam felizes, muito felizes mesmo. Mas é isso daí, pessoal, que Jesus abençoe a família de todos vocês, a carreira profissional de vocês, a carreira de vida familiar de vocês, né, a família de vocês, que Jesus proteja e abençoe a todos. Deixa um like, se inscreve, deixa o joinha. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Jesus abençoe todas as casas.